Beth, todo mundo já conhece também, né? Beth, o seu marido, o Cledson, mas que todo mundo conhece por Nenê. Tem cuidado de um grupo de jovens mais. E tem sido uma bênção no nosso meio. Estão ligados ao Tiago e a Thaís, no Ministério de Jovens. Tem 2 filhos. O Arthur e o Bernardo. E fazendo uns 15 dias o Arthur foi batizado no Espírito Santo. Falou em línguas. E ela veio desesperada. Pastora, o que eu faço com isso? Faz nada. Deixa Deus fazer. Porque eu creio nisso. Nossos filhos profetizarão. É a promessa de Deus. E eu creio nisso. Então eu falei para ela, faz nada, Beth. Vamos só estimulá-lo, orar com ele. E eles são uma bênção. Só uma gracinha. Nenê e a Beth têm o coração no reino. Eles têm o coração no reino. E é por isso que Deus tem abençoados. Eles têm muitas lutas e dificuldades. A gente está sempre compartilhando. Muitas. Não é diferente de nós. Mas eles têm o coração no reino. E isso faz toda a diferença. Porque Deus sempre dá vitória. Guardem sempre isso. Quando o seu coração estiver envolvido com o reino de Deus, o Senhor vai sempre te dar vitórias. Sobre toda e qualquer tribulação. Amém? Então a Beth vai compartilhar a palavra de hoje, que vai ser uma bênção. Bom dia, irmãs. Eu vou falar de uma coisa hoje que vocês ouvem muito falar. É uma coisa bem frequente, assim, a gente ouviu muitas ministrações sobre isso. Tá bom. Para nos tornarmos mulheres confiantes, precisamos ter saúde emocional. E um dos caminhos para termos saúde emocional é o serviço. Nós sempre ouvimos que nascemos para servir. Todos nós nascemos para servir. Isso é um fato. Mas o que eu quero falar com vocês hoje é um pouco do que o Senhor tem ministrado na minha vida, de como devemos servir e o que o serviço faz na nossa vida. O que ele traz de benefício quando nós servimos as pessoas. Queria abrir com vocês Atos 20:35. Nessa passagem, Paulo está falando assim: fui exemplo constante de como podemos, com trabalho árduo, ajudar os necessitados, lembrando as palavras do Senhor Jesus. Há maior bênção em dar do que em receber. O que o Senhor trata como ajudar o necessitado na palavra? Não é só dar a cesta básica, não é o mantimento, não é assistir as famílias em suas necessidades básicas. Isso, o Senhor tem me revelado, não é trabalho árduo. Paulo não escreveria aqui com trabalho árduo uma coisa dessa, porque é simples. É trabalhoso, mas é simples. Não é tão difícil você juntar um grupo de pessoas para montar uma cesta básica. No nosso caso, em número grande, é um pouco mais trabalhoso, mas não é difícil nem impossível. O trabalho árduo que Paulo se refere aqui é de dar a vida em favor do outro, em favor do necessitado. Não é de dar coisas materiais, é de se dar em favor do outro. E aí o Senhor termina lembrando as palavras de Jesus, a maior bênção. Algumas versões vão dizer, mais bem-aventurados, e em outras, a maior felicidade. Então, quando nós servimos, nós nos tornamos pessoas felizes. O serviço, ele é um remédio para as doenças da nossa alma. Porque quando você para de olhar para o seu problema e começa a visar o problema do outro, o Senhor vai te curando emocionalmente. Ele vai tratando das suas coisas enquanto você está focado em tratar de outros. E isso vai tirando a depressão, vai tirando a ansiedade. É lançado todo o mal da nossa vida em questão de saúde emocional quando nós servimos.
O serviço nos traz segurança em andar com o Senhor. Porque quando você serve, você entendeu o propósito para o qual você nasceu. Você entendeu que você nasceu para viver em função do outro, não de si mesma. Você está cumprindo o chamado que o Senhor te deu. O serviço também traz sentido à nossa vida. Ele traz significado à nossa existência. A gente está numa geração em que nós vivemos pelo consumismo, precisamos ter tudo, e isso nunca nos satisfaz. Porque não são coisas materiais, não é o que a gente recebe que nos satisfaz. O que a gente recebe do Senhor nos satisfaz, mas o que nós damos é que nos traz felicidade. Nós nos enchemos do Senhor e nós transmitimos, isso é que nos traz felicidade. Não é o que a gente tem, não é a situação em que a gente vive, não é as circunstâncias ao nosso redor. Se as circunstâncias te desestabilizam demais, é porque você tem olhado muito para si mesma. É tempo de olhar para o outro. Quando você está muito desestabilizado emocionalmente, é porque você está muito focado em si mesma, na sua casa, na sua família. Uma das coisas mais marcantes com relação ao serviço que o Senhor ministrou na minha vida foi quando perdemos o convênio médico. E que eu orava desesperadamente por isso. Senhor, eu preciso ter convênio. Em uma das idas aos pronto-socorros públicos, o Espírito Santo falou claramente ao meu coração: por que você acha que o seu filho é mais importante que as pessoas que estão aqui? São todos iguais, não há diferença. E quando nós servimos, nós entendemos que o nosso Deus, Ele é Deus em qualquer lugar. Nós não precisamos de coisas materiais, nós não precisamos de recurso. Ele é o médico dos médicos. Ele é o Senhor dos senhores. Ele tem provisão para todas as áreas da nossa vida, em todo o tempo. E quando nós cuidamos das coisas deles, essas coisas são derramadas na nossa vida. Nós não precisamos buscar, elas vêm. Ele protege, Ele guarda. Mas existe uma forma certa de servir também. Eu queria que vocês abrissem agora em Mateus 5,16. Em Mateus 5,16 diz assim: assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Então as nossas obras devem ser vistas. Quais obras? Que obras são essas? Às vezes nós nos confundimos muito com o que é chamado ministerial do serviço. O serviço ele é para todos. É cuidar de vidas, é arrumar a cadeira da igreja, é fazer a comida na sua casa, é lavar a roupa, isso é o serviço. Todas fomos chamadas para servir. Nós estamos também numa geração que estamos invertendo os papéis. Nós queremos ser auxiliadas em vez de ser auxiliadoras. E aí nós perdemos o controle da casa. Compartilhava com as meninas isso no quarto. Vemos jovens despreparadas para casar, porque perderam o sentido do serviço. Não é mais importante eu cuidar da minha casa, não é mais importante eu fazer a comida, eu lavar a roupa, quando a palavra diz que tudo nós fazemos para o Senhor. E quando nós cuidamos da casa, da roupa, nós cuidamos daquilo de mais precioso que o Senhor nos deu. Se nós reclamamos muito para fazer as coisas domésticas, como é que nós achamos que vamos servir as pessoas fora, se não cuidamos nem dos de casa? O Senhor te deu essa família para cuidar. E o serviço de Cristo se manifestava em pequenas coisas. Em pequenas coisas. Os milagres todos que Ele fez não foram coisas espetaculosas em púlpitos, não, foi na simplicidade, no dia a dia. Era na simplicidade que Jesus fazia, é assim que Ele espera que nós façamos. Irmãs, eu creio que nenhuma de nós ame fazer serviço de casa, eu também sou assim, não amo fazer tudo. Mas o Senhor tem me colocado uma consciência dentro da minha alma, de que eu preciso fazer com alegria. O que eu tenho de mais precioso na terra está na minha casa. Então, se eu não tenho alegria em cuidar da minha casa, talvez eu não tenha mais alegria dentro de mim. O que eu tenho transmitido ao meu marido e aos meus filhos, se tudo eu faço resmungando?
Então, parte do princípio daí. Por mais que trabalhemos fora, que é uma realidade da nossa geração, outra coisa que o Senhor tem ministrado muito na minha vida, estou falando do que tenho vivido. Trabalhe fora se você recebeu mais de um talento. Se você recebeu um talento só, fique na sua casa e cuide bem dela. E o mais o Senhor fará. Porque a nossa prioridade é a nossa família. Se você consegue trabalhar fora da conta da sua casa e deixar tudo em ordem, faça os dois, se não escolha um, o que é mais importante. Porque você corre o risco de destruir o seu casamento e os seus filhos por escolhas egoístas. Quando o Senhor te chama para confiar, como nós ouvimos ontem, e não para fazer. Eu lembro de uma ocasião em que logo que eu parei de trabalhar, que eu procurava muito emprego. E meu esposo chegou em mim e falou assim: por que você não ora para Deus me prosperar ao invés de você trabalhar? Nós temos 2 filhos para criar. Inverta as coisas. Por que nós temos que estar à frente? É muito sutil, mas nós competimos o tempo todo. No caso das jovens, qual é o cuidado que você tem tido com sua casa hoje, com seus pais? O seu quarto está sempre arrumado? Você lava uma roupa, uma louça? A sua mãe nasceu para te servir, mas você precisa aprender a fazer as coisas. Como é que você vai constituir uma família? Se torna pesado quando nós não alinhamos as coisas. Se torna pesado. E o serviço, ele nos cura. Outra coisa que é muito importante que Deus tem falado comigo, que eu glorifico ao Pai, quando o amor que habita em mim são maiores do que a minha obra. Porque não adianta só eu servir, eu preciso amar primeiro. Porque o serviço sem o amor, ele fica pesado. Aí eu vou resmungar para fazer. E eu glorifico ao Pai também quando eu entendo que todo mundo é diferente de mim. Ninguém vai servir igual eu sirvo. Então eu não posso julgar o outro. Achar que porque eu sirvo, eu sou melhor, eu faço mais. Não, porque cada um tem o seu limite, a sua capacitação, o outro é diferente de mim. Em todos os lugares, desde casa. Se o marido arruma uma cama, eu reclamo. Se eu estou na igreja, eu acho que o outro irmão serve menos do que eu. Se eu parto do seguinte princípio, porque esse serviço nos cura quando o amor de Deus é derramado em nós e nós fazemos com leveza. Senão você vai ficar doente e vai tornar outros doentes também. Porque daí você vai começar a resmungar o que você faz. E isso contamina. Isso contamina a nós e a outros. E nos leva por uma profundeza emocional que a gente não tem noção. O Senhor tem aberto meus olhos para isso nesses dias. O serviço, ele nos liberta de muita coisa. Mais um texto eu vou ler para vocês, não precisa abrir, que é 1 João 4,7, que diz: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus. Então precisa ter o amor. Precisa ter o amor. O amor de Deus é essencial na nossa vida em tudo o que formos fazer. E só consegue servir à luz da palavra, do jeito que o Senhor serviu aquele que ama. Quando nós servimos por amor, nós também não procuramos desculpas para não fazer. E nós, quando identificamos uma necessidade no nosso meio, nós não queremos saber se fomos chamados para aquilo ou não. Simplesmente vamos lá e resolvemos o que tem para resolver. Não fica rodeando. Quando o amor de Deus habita em você, você não rodeia para fazer as coisas. Você identifica, vai lá e faz. É simples assim. Porque às vezes nós rodeamos muito. Eu não fui chamada para fazer isso. Eu não fui chamada para fazer aquilo. Quando todos fomos chamados a servir. Serviço prático. Serviço real. Se for necessário, sua irmã está doente, sei lá, limpar a casa dela. Isso tem nos tornado doente. Uma geração de mulheres jovens e algumas já mais senhoras que ficaram estagnadas em si mesmas. Perderam o sentido do serviço e estão adoecendo. Estão adoecendo porque não servem, porque ficam muito fincadas ali nos seus problemas. O último texto é de Lucas 12:35.
esse texto, para mim, de tudo que foi dito até aqui, é a chave, né? Porque diz assim: estejam prontos para servir e mantenham acesas as suas candeias. Estejam prontos para servir e mantenham acesas as suas candeias. Esse "e" é uma condicionalidade. Quando você está pronto para servir, o Senhor mantém acesa a sua candeia. Então nós ficamos desestabilizados espiritualmente e emocionalmente porque não servimos. Porque enquanto você serve, o Senhor derrama o óleo, o Senhor derrama a unção, o Senhor derrama a paixão. Quando você serve, o fogo não se apaga. O Senhor não para de derramar. O Senhor não para de enviar o novo dele quando você está servindo. E é por causa do serviço que ele derrama. Eu nunca tinha lido esse versículo desta forma. Para mim foi bem marcante. Porque aqueles que não servem não têm o fogo aceso pelo Senhor. E vivem em constante murmuração, vivem rodando em círculos, não entendem porque não recebem, porque estão muito presos em si mesmo. Então, o desafio que eu gostaria de deixar para vocês nessa manhã, que o Senhor tem deixado também ao meu coração. Eu brinquei com a Nádia, né? Quando eu fui falar disso, eu falei: o povo vai achar que eu vou falar de serviço social. Porque, né, o Senhor, mas é uma realidade na minha vida. Eu amo servir, não é mérito meu, foi a graça do Senhor que fez isso em mim. E como a pastora Nádia disse, temos muitas lutas, muitas. Mas eu tenho visto o mover de Deus na minha casa, na minha vida, porque eu sirvo. E porque eu tenho consciência de que todas as coisas aqui na terra passarão. O mais importante está por vir. O mais importante é o cuidado com o meu marido, com os meus filhos, para que eles estejam comigo na eternidade, para que eles se sintam seguros e firmes nesse tempo para servir, para que minha casa se levante como uma casa poderosa no Senhor, porque para isso que fomos chamados, enquanto eu sirvo. Enquanto eu não paro, porque quando nós paramos, tudo perde o sentido. Tudo perde o sentido quando nós paramos. Às vezes nem o nosso dinheiro não tem significado. Nem o nosso, é um desespero. Ia esses dias na banca com o Arthur comprar figurinha da Copa, pessoas gastando 500, 600 reais em figurinha da Copa, porque não tem sentido o dinheiro dela. E por consequência a vida dela também não tem. Quando nós não entendemos que fomos chamados para investir tudo no outro, que a nossa família não é mais importante que nenhuma família sobre a terra, nós somos todos iguais. Nós vamos sendo curadas e livres dessas coisas que nos aprisionam, de consumismo, de excessividade das coisas, que eu preciso trabalhar. Não, você precisa confiar no Senhor. Você precisa estar aos pés do Senhor e Ele fará. E é essa mensagem, meninas, que o Senhor tem posto no meu coração. É bom, né, gente? Eu gosto de desafiar as mulheres a fazerem, a compartilharem aquilo que está no coração delas, porque cada uma fala daquilo que está vivendo e o que Deus está fazendo. É muito joia isso, porque completa, essa é a beleza do corpo de Cristo, né? Então, Beth tem esse desafio mesmo. Ela fez uma faculdade de serviço social, ela é formada hoje, assistente social. Viu, gente? Só temos gente poderosa naquela Zona Norte. E ela tem essa paixão de servir. Mas não é servir. E eu tenho falado para ela: Beth, nós não podemos só dar cesta básica. Nós não podemos só suprir a necessidade urgente e aparente. Nós temos que usar isso como ferramenta para servir com a vida de Cristo, que é o mais importante. E ela tem ganho essa visão, tem estado perto da gente aí. E pastora do rebanho de Deus, como as outras. Como você, né? Amém? Obrigada, viu, querida?